Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou explicar um pouquinho, né? Comentar um pouquinho com vocês para a gente reforçar o que a gente viu na live sobre as práticas de linguagem, ok? Eu acho que nós precisamos compreender como esse trabalho deve funcionar, né? Dentro do componente curricular de língua portuguesa, se tratando da alfabetização. É nesse momento, né, que a gente vai trabalhar com a alfabetização, que a gente vai dar continuidade às experiências que as crianças já vivenciaram, tanto em casa quanto na educação infantil. Então, a gente precisa estar aprofundando, estar caminhando, estar avançando com todas essas experiências que, de uma forma ou outra, já foram iniciadas, né? Dentre as práticas de linguagem, nós temos 4, né? A oralidade, análise linguística e semiótica, nós temos a leitura e a produção de textos, tá? A oralidade, nós já conversamos bastante sobre ela, mas é interessante a gente colocar aqui, né? Que ela compreende as práticas que ocorrem em situação oral, com ou sem contato direto. Pode ser face a face, né, como numa aula expositiva, dialogada, mas pode ser uma webconferência, pode ser através de uma mensagem, né? Pode ser um jingle, um seminário, um debate. Então, há muitas formas do trabalho com essa prática de linguagem estar acontecendo. E ele é fundamental, porque se a gente sabe que a oralidade ela é a representação da escrita, né? Se a nossa oralidade ela não acontecer de forma coerente, de forma clara, que o receptor da mensagem compreenda, de nada vai valer a tentativa. Então, o trabalho oral ele é fundamental, ainda mais no processo de alfabetização, para que nós consigamos caminhar e avançar com o processo de alfabetização, com a reflexão sobre a língua que nós vamos representar depois na escrita, né? Aqui nesse PowerPoint aqui, eu coloquei várias formas de trabalhar a oralidade. Porém, nesse processo de alfabetização, o comunicar-se com o outro e ser compreendido é o mais essencial, né? É importante que se compreenda, que a compreensão entre, né, os membros aconteça, que a interação através do oral ela seja realmente eficiente, ok? Então, há muitas formas, né? Mas nem todas são adequadas para esse momento. Agora, a gente lançar a mão de cantigas, né? É muito legal. A gente fazer encenação é muito legal. A gente tentar declamar alguma coisa é muito legal. O próprio reconto das histórias, gravar vídeos, porque eu estou vivendo essa situação, ou áudios. Então, assim, há coisas que são muito interessantes nesse momento, né, da alfabetização. E outras que, aos poucos, conforme a criança vai avançando no processo de alfabetização, nós podemos estar acrescentando, né? Então, a gente vai como se tivesse numa evolução, né, também em relação aos conteúdos. A gente vai aos poucos acrescentando e graduando as dificuldades. A gente fala também, dentro dessa prática de linguagem, da oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho
nos diferentes campos de atuação. As práticas de oralidade devem ser trabalhadas integralmente, quer dizer, junto com as outras práticas. Aqui em cima, quando a gente fala dessa questão, o que acontece? A BNCC, ela trata de campos de atuação. O que é isso? Ela vem falar para nós, né, que existem textos que são textos da vida pública, existem textos literários, existem textos que são jornalísticos e que é muito importante que aconteça essa adequação da oralidade de acordo com o texto que eu vou utilizar socialmente. Então, eu preciso estar atento, né, a quem vai receber, a quem vai se destinar, para que realmente se efetive de forma eficiente, ok? Um outro eixo, né, seria a análise linguística. Eixo ou prática de linguagem, conforme a BNCC traz. É uma prática que surgiu para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre a língua e sobre os usos da língua com vistas à gramática, à ortografia, né? Há uma preocupação de que nós, enquanto alunos e enquanto professores, nós juntos façamos a construção conceitual da gramática e da ortografia. Que seja um trabalho de reflexão e que não seja um trabalho segmentado, e sim dentro de um contexto, né? Essa nova abordagem sobre o trabalho com a língua portuguesa, em especial a gramática, né? E ao tratamento dado ao texto em diversas instâncias, ela faz muito mais sentido, porque ela permite que o aluno, a partir de um contexto, perceba situações. E aí, através desse contexto, dessas situações, o professor vai intervir para levá-lo a perceber a aplicação da gramática, tá? Então, não é uma gramática que ela é colocada de forma segmentada. Por exemplo, substantivo é algo que dá nome aos seres. Então, o professor vai lá e põe isso no quadro. Nessa situação que a BNCC propõe, nós estaremos trabalhando com um texto onde a gente encontra vários nomes e aí, a partir desses nomes, nós vamos comentar. Gente, por que esses nomes estão aparecendo com letra maiúscula? Todos eles dão nome a alguma coisa. Será que isso não pertence a alguma classe gramatical? Que classe seria essa? Então, a gente faz o inverso. A gente parte do contexto, parte do significativo, para poder categorizar, para poder a gente chegar nesse aspecto gramatical, tá? Então, a gente faz o caminho inverso, né? Bom, na prática de linguagem, análise linguística, semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos 3 anos seguintes a observação das regularidades e análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. Então, dentro da alfabetização, é nesse momento que a gente vai trabalhar o sistema de escrita alfabética. É nesse momento que nós vamos mostrar para a criança essa relação sonora-escrito, que nós vamos analisar os sonzinhos dos fonemas, das sílabas, das palavras, né? Então, ela é definitiva no processo de alfabetização, né? É nesses 2 primeiros anos, dentro desta prática de linguagem,
e efetiva do trabalho com o sistema de escrita alfabética, tá? Então, a gente acaba aqui fazendo um casamento, né, da prática de linguagem denominada como análise linguística e semiótica com o sistema de escrita alfabética, porque é dentro dessa prática, claro que sempre interagindo com as demais, que nós vamos desenvolver essa prática. Desenvolver o sistema de escrita alfabética. Bom, esse eixo, como já apresentado anteriormente, né, ele envolve procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos orais, das materialidades dos textos, responsável por seus efeitos de sentidos, seja no que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros, né, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. A análise linguística e semiótica tem como finalidade propor ao estudante a reflexão sobre as diferentes possibilidades e recursos da língua na produção de sentido e sua utilização nas práticas de interação social. O slide anterior, ele fala disso de uma forma mais sucinta e, para mim, mais clara, porque ele vem colocar que nós precisamos, né, saber que tipo de textos nós vamos oferecer à criança, né, para que a partir dele nós consigamos trabalhar análise linguística e semiótica, consigamos trabalhar a gramática, a ortografia, o sistema de escrita alfabética, tá? Então, é muito importante que nós façamos propostas de gêneros onde esse trabalho possa realmente acontecer, né? Não adianta a gente querer buscar gêneros que não vão ser úteis depois, por não ter função social, nem a gente utilizar gêneros que não fazem parte da vida da criança, então não tem significado nenhum para essa criança, certo?